Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Trago mais um texto da playlist de 2024, texto da última quinta-feira, 19 de setembro. Então vamos lá, o título é Ansiedade. Eis uma emoção que provavelmente todos acabamos enfrentando em algum período da vida. Ela, via de regra, é alimentada por outra bem conhecida, a expectativa. Existe um antigo meme que diz: criem cavalos, vacas, galinhas, gato, cachorro, plantas ou o que quiserem. Só não criem expectativas. Porém, sabemos que de certa forma, em alguns momentos, isso é inevitável. E como tudo na vida, também aí podemos focar no lado positivo. A expectativa, quando bem trabalhada, nos impulsiona a buscar o que desejamos. Contudo, quando em desequilíbrio, nos leva a desenvolver a ansiedade. E é aí que as coisas se complicam. A ansiedade corta o fluxo positivo, interfere inclusive na nossa capacidade de criar e perceber as melhores soluções. Muitas vezes, inclusive, ultrapassa o campo emocional, trazendo problemas físicos, como dores, tensão muscular, unhas roídas, desejo compulsivo por alimentos e tantos outros sintomas. E o que fazer? Manter-se em equilíbrio nem sempre é tarefa fácil. Contudo, hoje temos tantas ferramentas para nos auxiliar, precisamos aprender a aproveitá-las. Lembrando que não existem fórmulas mágicas. O que funciona para alguns pode não funcionar para outros. Somos indivíduos com características e peculiaridades. Não fomos produzidos em série. Somos modelos exclusivos. Dentre as tantas possibilidades, vou citar as que estão ao alcance de todos, uma vez que não dependem de facilitadores ou terapeutas. No entanto, havendo possibilidade, as terapias trazem resultados importantes e agregam muito nesse processo de autocura. Uma das técnicas que me trazem resultados muito positivos é o Ho'oponopono. Existem inúmeras formas de praticar e também orações para situações específicas. Pode-se usar japamala, com as 108 repetições, ou apenas utilizar as 4 frases em situações específicas. Meditação é algo que tenho tentado inserir como hábito em minha vida, uma vez que ela traz equilíbrio, paz e, consequentemente, clareza. A forma fica a critério do que ressoa com cada um, podendo, inclusive, ser guiada. Mantras também nos auxiliam a transmutar as energias. Exercícios de respiração trazem foco e nos mantêm centrados no presente. E independente de seguir ou não alguma religião, as orações sempre nos conectam à nossa fonte criadora, mentores, guardiões e ao nosso eu superior. Basta deixar fluir o que o coração está sentindo. Existem infinitas possibilidades e terapias e todas muito eficientes, mas é necessário que as busquemos. Temos um leque de opções que aguardam nossas escolhas. O universo sempre responde aos anseios de nossa alma. Quando tomamos a iniciativa, os movimentos acontecem e as alternativas se apresentam. Então, que a gente não permita que a ansiedade se instale. Quando percebermos que ela está nos desequilibrando, rapidamente nos lancemos à tarefa de mudarmos a energia, mantermos o fluxo positivo e promovermos a cura. A ansiedade nos joga para locais incertos, trazendo medo e insegurança. Por isso, manter o foco no momento presente é fundamental. Presente pode significar o momento atual e também algo que é ofertado em sinal de amor, agradecimento, carinho, ou como nesse caso, as duas coisas. Afinal, manter-se presente é um regalo que oferecemos a nós mesmos. E nós merecemos, não é mesmo? Então vamos lá. Esse texto eu escrevi porque assim nós estamos vivendo num momento assim que estão acontecendo muitas coisas, coisas que nós esperávamos e mesmo acho que na vida da gente está tendo muita mudança, né? E na minha vida principalmente. Então
às vezes é difícil você conseguir se manter em equilíbrio e não deixar a ansiedade interferir. Porque realmente a ansiedade, ela quebra o fluxo, porque ela tira a gente do foco, né? Porque quando você está ansioso, você está pensando no quê? Você está vivendo o quê? No futuro. Né? Quando você está ansioso, você está vivendo aquela expectativa do que vai acontecer. E aí, às vezes, isso tira o foco do que a gente precisa estar movimentando para que as coisas aconteçam. Que é importante que a gente acredite, né, no que a gente está criando ali, no que a gente está querendo trazer para a vida da gente, colocar o nosso sentimento, a nossa intenção ali, que é isso que acaba trazendo as energias de cocriação e de criação, na verdade, muitas vezes a gente é que está criando aquilo na nossa vida, com, lógico, o apoio e auxílio, né? A gente sempre pede, tem suporte espiritual, mas as iniciativas precisam partir da gente, os movimentos precisam partir da gente, que nada é feito sem que nós autorizemos. É aí que tem né, a beleza do livre-arbítrio. Você que escolhe o que vai acontecer, né? Os passos que vão causar os movimentos para as coisas acontecerem na sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo depende realmente das escolhas que a gente faz. Então, quando você começa a entrar no sentimento, na emoção da ansiedade, você acaba desequilibrando e tirando foco e não tendo clareza para resolver as coisas, porque a ansiedade deixa a gente às vezes muito acelerado e você não consegue pensar com clareza e ter objetividade para criar as situações que você precisa, para movimentar as coisas que você precisa na sua vida. Então é por isso que tem aquele meme, né, que fala: cria cavalo, vaca, galinha, o que for, mas não cria expectativa. Só que assim, também, como tudo, né, tem um lado positivo. Então, você pode ter a expectativa, olha, eu quero tal coisa para minha vida, mas não ficar só com o olhar nisso nessa expectativa, deixar essa expectativa ser maior do que o teu foco, né? Você tem aquela, você projeta, eu quero que aconteça isso, então essa é a sua expectativa. Só que para isso eu tenho que começar a fazer os movimentos, criar isso, criar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, para que as coisas aconteçam. As iniciativas são nossas, né? Então, assim, eu sei que às vezes é difícil a gente não ficar ansioso com coisas, por exemplo, que a gente quer muito. Às vezes você já está, né, quase conseguindo aquilo e dá aquela ansiedade. Ai, não vejo a hora, não vejo a hora. A gente quer acelerar as coisas, a gente quer, né, passar por cima das etapas, né, para que as coisas aconteçam logo. E esse é um exercício diário da gente tentar se manter no foco e não desequilibrar, porque é muito fácil a gente cair nessa cilada da ansiedade e perder foco, perder o equilíbrio, e aí começar a ficar tenso, e aí tem todos aqueles sintomas mesmo de dores musculares, principalmente aqui, né? A gente fica, quando tá muito tenso, começa a doer muito aqui. Aí você pode criar uma série de coisas. Aí eu, por exemplo, se eu ficar muito irritada, pode ter certeza que a sinusite vem, entendeu? Então, é a gente manter todo o equilíbrio para evitar que a gente. Porque todas as nossas emoções, em algum momento, acabam desequilibrando o físico também, né? Que é o pacote todo. Então, a gente tentar manter o equilíbrio e, se por acaso acontecer também, né? A gente ajusta aí, né? Por exemplo, às vezes extrapolei ou fiquei irritado com alguma coisa e me deu uma crisezinha de sinusite, porque normalmente há um tempo atrás eu vi também que os alérgicos, eles desenvolvem muito os sintomas por questões emocionais. E eu, na infância, na adolescência, que eu tinha, assim, crises de bronquite, eu realmente comecei a perceber que eram em momentos de mais de dificuldades, né, que acabavam tirando equilíbrio, momentos de tensão, tristeza, tal, e eu acabava tendo as crises.
que graças a Deus nunca mais tive. Que acho que também está um pouquinho mais. Agora a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai conseguindo se equilibrar, né, nos momentos, porque a gente sabe que, que realmente os desequilíbrios emocionais acabam afetando o nosso físico. Então tem isso, tem gente que, por exemplo, é muito ansiosa e aí acaba o quê? Descontando na comida, né? Começa a ter aquela fome, né? Que não é bem uma fome, né? É você suprir aquela emoção ali com a comida, com o alimento. Então, tem muitas coisas que esses desequilíbrios emocionais podem causar no nosso físico, né? Que a gente acaba realmente trazendo isso de uma forma mais esse desequilíbrio para outros campos, né? Além e em todos os campos, nossos campos físico, emocional, mental, tudo isso acaba se complicando se a gente não conseguir voltar para o foco e manter o equilíbrio. E aí eu falo de algumas técnicas, né, que eu uso bastante. O Ho'oponopono eu falo que assim é uma técnica que eu uso bastante, tenho muitos resultados. Já indiquei para várias pessoas que também tiveram resultados excelentes com algumas algumas técnicas aí, porque o Ho'oponopono ele tem muitas técnicas, muitas orações para situações específicas. Então tem uma que eu uso muito que é para harmonizar relações, por exemplo. Gente, essa é fantástica. Eu já consegui resultados excelentes assim quando você está em desarmonia com alguém da sua família ou amizade e tal, e você começar a fazer essa oração do Ho'oponopono para harmonizar, porque você está limpando. O Ho'oponopono, ele, para quem nunca não conhece bem, né, aquela técnica desenvolvida, né, por uma terapeuta, por uma, vamos dizer, terapeuta havaiana tal, e que é uma técnica ancestral e que foi atualizada e que você limpa em você quando você está diante de uma. O que eles entendem é assim: tudo que acontece na sua vida, tudo que passa no seu caminho, está relacionado a você. Você está ligado com aquilo. Então, você tem que, mesmo que seja você está com um familiar doente e você está presenciando aquilo, você está vivenciando aquela situação, isso tem relação a você também. Então, você tem que limpar as memórias. Então, conforme você vai limpando as memórias, você vai limpando aquela situação, você vai equilibrando aquela situação. Então, essa da harmonização, você vai limpando em você as memórias de dor, as memórias ancestrais que você pode ter com relação àquela pessoa. E realmente isso traz um equilíbrio. Aí tem a oração original, que é para qualquer situação que você esteja se sentindo, que você esteja passando qualquer dificuldade. Aí tem a oração original. Inclusive, eu gravei, uma técnica importante, em todas essas técnicas, uma coisa importante é você gravar, às vezes, com a sua própria voz, porque o seu subconsciente registra com mais eficácia aquilo. É um comando seu para você, né? A sua voz te orientando, te comandando, por exemplo, naquela oração que é do Dr. Joseph Murphy, que é para a cura do corpo, que você fala por 15 minutos, você recita lá a oração, você dá os comandos de saúde para suas células. Eu gravei, né? E um amigo fez a repetição, fica 15 minutos repetindo, até com uma musiquinha no fundo. É você comandando as suas células para ter saúde, né? Você regenerando todas as células do seu corpo. E é com a minha voz. Então, eu estou ouvindo a minha voz dando esses comandos. Então, às vezes eu coloco assim antes de dormir, porque aí o teu subconsciente vai registrando aquilo, né? É programação neuro, neurolinguística, né? Que PNL, né? Então, porque o subconsciente registra muito forte isso. E então, essa é uma forma de fazer que eu gosto, né? Gravar com a minha voz. A oração original do Ho'oponopono eu tenho gravada com a minha voz. Então, às vezes,
Acontecer, às vezes eu estou no trânsito e aquele estresse, né? Que trânsito, né? Não é uma situação muito agradável. Mas a gente pode transmutar em algo melhor, né? Então eu punha para tocar a oração do Ho'oponopono com a minha voz e realmente você fica mais tranquilo, você fica mais centrado, você consegue se manter, perceber que qual a finalidade de você ficar estressado ali não vai mudar em nada, né? Você só vai estragar seu dia. Então, essas coisas auxiliam a gente a voltar para o equilíbrio quando a gente sai do equilíbrio. Aí tem o Japamala, que muita gente gosta de fazer as 4 frases do Ho'oponopono, as 108 repetições. Tem a Beth Russo, que tem várias, que ela fala do Ho'oponopono mágico, né? Então tem várias técnicas, tem a repetição de 33 vezes, que é uma técnica que ela usa, que também muita gente que já fez também viu o resultado, porque a gente tem que fazer o que dá resultado pra gente. Já aconteceu de eu mudar a energia de uma situação falando uma única vez. Só que aí eu fiz especificamente para aquela situação, que também isso foi uma coisa que eu aprendi num centro que eu ia e que trabalhava com o Ho'oponopono, e a, a coordenadora ensinou essa forma da gente fazer. Então, ela falou, quando você estiver diante de uma situação, por exemplo, você está discutindo com alguém, aí você fica nervoso, então, sabe, você centrar e usar as 4 frases, por exemplo, eu sinto muito por ter causado esse desequilíbrio, me perdoe por não entender o seu ponto de vista, eu te amo por você ser quem você é e sou grata pelo aprendizado nesse momento. Assim, é um exemplo que eu estou dando, assim, aleatório, entendeu? Então, aí você vai usar naquela situação específica. Eu já fiz isso uma vez também, numa situação assim, de discussão, de desentendimento, que eu resolvi não entrar no conflito, né? Me afastei, o Ho'oponopono e não deu 5 minutos, assim, sabe? A pessoa mudou totalmente o comportamento, saiu do conflito também. E foi quando, assim, uma das primeiras vezes que eu comecei a ver, falei, nossa, gente, não é que isso realmente funciona, né? Bem interessante. E daí para frente, assim, há muitos anos que eu gosto de usar Ho'oponopono. Tem um canal no YouTube também, que é Silvia, eu não lembro o sobrenome dela, mas assim, ela ensina muitas técnicas super simples, o Ho'oponopono. Então é muito legal. Aí eu falo também dos mantras. Tem o Américo Barbosa, que tem um canal também no Instagram, acho que tem no YouTube, não sei, eu acompanho mais no Instagram. Ele ensina muitos mantras. Ontem mesmo eu estava assistindo um dele, que é aquele da chama violeta, para transmutar as energias negativas, que até ele fala para repetir 33 vezes, que é aquele mantra: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Então você recita esse mantra e você vai mudando, transmutando as energias negativas. Também é muito interessante. Essas técnicas, elas te trazem foco, como, por exemplo, se você for simplesmente for fazer exercício de respiração, elas te trazem foco e esse foco te traz clareza. Então, você está numa situação meio de conflito, uma situação meio confusa, você faz uma técnica dessa, isso te ajuda a ter clareza para achar soluções, porque é isso que traz para a gente o equilíbrio e faz a gente conseguir ver as saídas nas situações complicadas que a gente vem passando, não é? Então, eu acho por isso que eu estou falando dessas técnicas que você pode fazer sozinha, não depende de ninguém para te auxiliar. E as orações, né, gente? Porque assim, oração não precisa ser aquela coisa decorada, né? Aquelas orações que a gente aprendeu sempre, porque para mim a oração é você se conectar com o divino, com a fonte criadora, ou com os seus mentores, ou com o seu eu superior, ou com os seus guardiões, né?
E é uma conversa. Olha, estou passando por isso, estou precisando de ajuda. Não precisa ter nada de fórmula, nada muito certinho. É um bate-papo. Até uma vez eu vi num canal, tinha uma moça que ela falando sobre os anjos, né? E Arcanjo Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, e aí ela falou, olha, eles não gostam dessa enrolação que a gente faz. Ela falou, é papo reto, olha aqui, olha. Gente, tô precisando de uma ajudinha aqui, nada de ficar, ai, meu não sei o que, meu amado, meu não sei o que, ficar falando muita encheção de linguiça, entendeu? Ela falou, é papo reto, nós somos, na verdade, seres espirituais, todos nós, embora em dimensões e níveis evolutivos diferentes, mas nós somos uma grande família, né? Somos fractais de uma única fonte. De uma certa forma, somos todos irmãos. Então, é, a gente que criou aquela coisa do ser superior, né? De patamares, de hierarquias. E, na verdade, eles estão aí super dispostos a nos auxiliar sempre que a gente der essa permissão. Por conta justamente do que eu já falei, do livre-arbítrio. Ninguém tem o direito de interferir nas nossas escolhas. Eles podem nos auxiliar, mas eles precisam da nossa permissão. Então é aí também que nas orações, quando a gente conversa com eles, quando a gente pede algum auxílio, pede uma clareza, alguma coisa que a gente não está conseguindo resolver, o auxílio sempre vem, mas você tem que dar essa permissão. Então, e a meditação, né, que também eu acho super importante, porque a meditação também, assim como os exercícios de respiração, eles são uma meditação, né, que está te mantendo o foco. Então, a meditação também é algo que também te traz para o equilíbrio, te dá paz, e nessa paz você encontra clareza para resolver o que você precisa resolver, para movimentar o que você precisa movimentar, criar as coisas, né, na sua vida. Colocar as emoções corretas, né? As emoções que realmente trazem algum resultado, produtividade, porque quando a gente, por isso que a gente fala, quando você quer muito alguma coisa, você quer criar alguma coisa na sua vida, você já agradece por aquilo que você quer trazer na sua vida. Você agradece a Deus, ao universo, né, a fonte criadora, você agradece como se você já tivesse recebido aquilo, e você coloca aquele sentimento, a emoção que você vai sentir quando aquilo tiver. Então, você quer é, realizar um desejo, por exemplo, de ter um de conseguir fazer um curso ou de conseguir ter uma casa determinada, aí você agradece já sentindo a emoção, a felicidade daquela conquista. E é isso que traz toda a energia de criação para aquilo se concretizar efetivamente na sua vida. E hoje existem inúmeras terapias, inúmeros terapeutas holísticos, que está crescendo muito. O número de terapeutas holísticos, de pessoas migrando para essas áreas, né? Inclusive de médicos que estão também trabalhando com a medicina, né? Unindo ciência e espiritualidade, que isso eu acho que é o que traria resultados e eficácia melhor mesmo, né? Eu acho que a medicina aplicada de uma forma até mais amorosa traz resultados maiores, porque já tem muito estudo aí falando da eficácia das orações na saúde das pessoas que estão passando por momentos difíceis. Esse próprio livro, essa própria oração aí do Dr. Joseph Murphy, que eu citei, que ele se curou, né, de uma doença muito grave, fazendo essa reorganização das próprias células, né, regeneração das próprias células, com a força da emoção, da fé e do mental. Então, muita gente não acredita, mas a gente vê
A gente tem muitos casos, muitos exemplos, e hoje em dia a gente vê médicos dando relatos sobre isso, de experiências que eles tiveram dentro de hospitais com a espiritualidade ali atuando de uma forma mais eficaz quando eles achavam que não havia mais o que fazer. Então, existem muitos relatos. Infelizmente, tem gente que é muito cético, mas aí escolha de cada um. Então, quem puder também ter um terapeuta, tem muitas terapias aí, tem radiestesia, né, as mesas radiônicas, os próprios, o baralho cigano, tarô, terapêuticos, né, não divinatórios, que é orientações energéticas, Theta Healing, então tem reiki, tem muitas terapias. Mas às vezes a gente não tem condições de fazer esse tipo de terapia. Mas tem muita ferramenta ao nosso alcance que a gente pode usar sem custo nenhum e que também trazem resultados. Aí depende da sua intenção, da sua fé, do que você acredita ou não, para trazer os resultados que são realmente muito positivos. Né? Então, fica aí algumas dicas das coisas que eu, né, costumo fazer quando eu preciso, né, me reequilibrar, quando eu percebo que eu saí, perdi o foco, entrei na ansiedade, então precisa voltar para o equilíbrio, eu uso muito essas ferramentas, certo? Então aí a intenção era deixar aí as dicas, se alguém quiser mais alguma informação, pode deixar nos comentários, querer saber de algum terapeuta ou algum site que eu costumo pesquisar e também a gente procurar focar bastante nas coisas positivas, mesmo com relação a informações, filtrar bastante. Quando a gente vai procurar essas informações, prestar atenção, porque tem muita gente que acaba trabalhando de uma forma não tão positiva, que às vezes acaba piorando a ansiedade, né? A mesma coisa com esses vídeos que a gente vê de médicos falando sobre doenças, então tem uns que focam no positivo, assim, olha, o que é bom para você manter a sua saúde, quais os alimentos são saudáveis e tal. E aí já tem outros que já vai para o lado negativo, né? Ah, cuidado com isso, cuidado com esses sintomas. E isso daí, às vezes, acaba sugestionando quem está assistindo. Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela começa a ver aquelas coisas, ela começa a sentir tudo. Então a gente filtra bastante porque essas coisas também nos tiram o equilíbrio. Então é um momento assim que a gente tem muita informação e a gente tem que saber escolher e saber dosar também a quantidade de informações que a gente acessa para justamente não acabar entrando nessa loucura, né? Nessa agitação, nesse excesso de informação que realmente acaba desequilibrando a gente e levando para um lado não tão bom, não tão positivo. E nesse momento a gente está precisando realmente de mais equilíbrio, mais paz, porque é um momento muito importante, né? Que a gente está passando no planeta e a nossa frequência elevada ajuda bastante a manter também o planeta, né, a nossa amada Gaia, em equilíbrio e evoluindo, né, e fazendo a transição e para a gente também conseguir ascender junto com ela. Né? É isso aí. Então ficam essas dicas. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.